Estamos de volta com o Cotidiano aqui pela BR8 TV e ó gente, na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre superação. Um milagre realmente que aconteceu, independente da sua fé, a gente fala em acreditar no impossível. E a história que a gente vai contar hoje, na verdade ele mesmo vai contar, é o Cairo Alves, advogado. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano, viu, Cairo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pela sua presença. Cairo, uma frase que eu vi muito, né, você utilizando até na entrevista que você deu pela rede social, o tetraplégico que voltou a andar. A gente quer saber dessa história, o que aconteceu, como que foi o processo. Foi em 2021, eu acabei sofrendo um acidente de moto e realmente o primeiro diagnóstico era de tetraplegia, né? Do pescoço para baixo, a limitação dos movimentos, até a perda total dos movimentos e sensações do corpo. E graças a Deus, com o tempo eu consegui vir me recuperando e estou me recuperando muito bem. Graças a Deus. Ô Cairo, então foi um acidente de moto que aconteceu em 2021, você a gente estava conversando antes, você estava com qual idade? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Já tinha se formado, né? Já estava atuando. Já. Eu fiz aniversário na UTI. Eu sofri acidente dia 2 de maio, meu aniversário é no dia 6. E você ficou muito tempo na UTI? Como que foi o processo? Fiquei um mês. Na UTI eu fiquei 19 dias, mas no hospital o tempo todo foi 31 dias, um mês. Sim. Então, você consegue, assim, lembrar exatamente como que foi o acidente, o que aconteceu? Não, naquele dia eu não lembro de nada, porque eu também sofri, além da lesão na medula, eu tive um traumatismo craniano. Então, naquele dia praticamente só lembro alguns flashes. Você lembra, então, a partir do momento que você chegou a desmaiar, então, e acordou no hospital? Isso. Eu desmaiei no momento do acidente e já acordei, né? Relatos das pessoas que presenciaram. Isso. Mas fiquei o tempo todo acordado. Nos primeiros dias eu lembro, igual eu falei, alguns flashzinhos e depois eu fui recobrando toda a memória, eu lembro de tudo, fiquei o tempo todo acordado no hospital. E a sensação, cara? O susto na hora que... Ruim, porque eu não me movia, né? Eu tinha um pouquinho de movimento nos braços, assim, né? Na urgência, depois eu fui pra UTI. E esses dias foram bem complicados, porque é uma agonia você não conseguir mexer o seu corpo, então é uma situação complicada. Certeza. E quem que tava lá na hora que você acordou? Então, tinha minha família, então era na época do Covid, então tinha, eles controlavam a entrada no hospital, então cada dia vinha um dia meu pai, um dia minha mãe. E também na urgência eu tive sorte de ter um amigo meu que era médico, e ele estava cuidando bem naquele dia, então as primeiras conversas que eu tive foram com ele. Ah, quando você chegou, provavelmente ele já viu, né? Já ficou sabendo, e aí foi dando essa assistência entre você e a família, né? Porque... Correto. Durante a Covid, né? Acabou sendo mais fácil, que ele fez essa comunicação, então foi tranquilo. Ele que veio conversar, o que aconteceu comigo, ele foi bem cuidadoso também, né? Ele me explicou, seu pescoço saiu do lugar, ele foi bem tranquilo, né? Então, cara, eu queria te perguntar isso, como que foi a notícia, né? Como que foi passado para você, foi passado primeiro para sua família, porque além do susto de você acordar e sentir que tá faltando movimento no corpo, né? Vinha a notícia depois, como que eles falaram? Cara, o diagnóstico é tetraplegia. Primeiro foi esse amigo meu que conversou comigo, o nome dele é Cássio. Então, ele foi bem tranquilo no momento de explicar. Ele em momento algum, ninguém falou pra mim, você não vai andar nunca mais. Então, mas quando ele começou a falar, seu pescoço saiu do lugar, vai ter que operar pra tirar um pedacinho do osso. Então, ele foi bem tranquilo nessa explicação. Mas no momento que ele disse isso, eu já falei, ixi. Você já foi capitã, né? Eu já entendi, né? Porque eu não tava me mexendo. E aí ele falou que meu pescoço quebrou, né? Saiu do lugar. Então eu já entendi que ali eu tava com sintomas de... Na hora eu não pensei em tetraplegia, né? Mas paraplégico, essas coisas eu já comecei a matutar na mente. Porque se você sentia ali um movimento no braço... Isso, eu tinha um pouquinho de movimento. Vai voltar, né? Vai ficar tudo bem, só umas pernas que não... E falando em termos técnicos, foi uma lesão medular bem na altura, alto assim no pescoço? Isso, foi na C4, a vértebra, a quarta vértebra do pescoço, correto. Caramba, cara. E aí, como foi o processo depois, cara? A gente quer saber dessa história, cara, porque você voltou a andar. É claro que os médicos não falaram isso, né, de nunca mais voltar, porque não foi o que aconteceu.
Mas desde o começo eu já sabia que ia dar certo. Não sei como é que eu explico isso, mas eu tinha certeza que eu ia... Já sentia isso? Fiquei tranquilo o tempo todo, não entrei em desespero em momento nenhum, nem nada do tipo. Então, eu só coloquei na minha mente, vou dar meu máximo que vai dar certo. Pensamento positivo. Eu acredito que foi um dos principais fatores para eu conseguir me recuperar dessa maneira. Com certeza, é o que a gente está falando aqui, né? Sobre superação e acreditar no impossível. Você, desde o começo, já sentia, não... positividade, né? Uhum, com certeza. Se você olhar a situação que você estava, a gente pode imaginar que vou me entregar. Hoje eu começo a pensar nisso e falo, nossa, na época ainda bem que eu não pensei em nada disso, então acho que isso me ajudou muito, porque eu não trouxe sentimentos negativos, nossa, se eu não conseguir, se eu não voltar a andar e tal. E você já tinha isso dentro de si. Mas como que as pessoas começaram a sentir isso também? Porque imagina o desespero da família, ou até os médicos, né, vendo a situação, falar, não sei, tem alguma coisa para fazer, não tem? Eu acho que desde o começo, porque eu sempre passei essa sensação de alívio, tranquilidade para todo mundo. Eu sempre brinquei na UTI, fazia piada, conversava com todo mundo, então... Tem imagens suas lá na rede social, só aparece rindo. Gente, quero só rir. Eu procuro passar esse tipo de sentimento para as pessoas. Muita gente vem conversar comigo também que sofreram acidentes, né, nas redes sociais, e eu procuro conversar esse tipo de coisa com elas, né? Positividade, o pensamento para frente, positivo e tudo mais. Porque a gente pensar, né, nessa situação igual você, no pensamento positivo, o pior não aconteceu. Então, se a gente está aqui, a gente tem um propósito, né, cara? Com certeza. Então, a gente tem que ter essa positividade mesmo para continuar. Então, aí a sua família, os amigos, eles começaram a te ajudar? Todo momento, porque no começo eu não conseguia fazer nada, eu precisava de ajuda para fazer tudo, escovar os dentes, tomar banho, ir no banheiro, todo tipo de ajuda. Então, meus amigos me ajudavam, minha família, meus vizinhos, e esse é um dos outros fatores que me impulsionaram, me ajudaram. Sem eles, eu com certeza não conseguiria. E a emoção do primeiro passo? Como é que foi? Levantar. A primeira emoção que eu tive de movimento foi o meu dedão, isso foi na UTI já. Eu ainda estava na UTI e um dia estava tentando ficar sentado, não conseguia ficar sentado, então eles me colocavam numa poltroninha para eu ficar na posição assim, sentado. Então tinha muita tontura, desmaiava. E quando eu mexi o dedo, foi um dia que eu não consegui ficar sentado, então eles me deixaram na cama. E esse foi um dos únicos momentos na UTI que eu fiquei um pouco abatido, porque era um dia que meu pai ia lá me ver. E minha mãe já tinha me visto sentado, meu pai ainda não. Aí eu falei, nossa, pai, não consegui e tal. Aí ele, não, vamos tenta mexer o dedão. Do nada, eu não tinha tentado fazer isso ainda. E aí fiquei tentando mexer, até que ele deu um sinalzinho, ele falou, mexeu. Eu falei, não é possível. Ele falou, mexeu sim, e aí mexeu de novo. A partir daquele momento, até eu sair do hospital, nunca parei de mexer o dedo. Ficava o dia inteiro. Todo dia mexendo. Isso daqui é um sinal do milagre mesmo. Exato. E o primeiro passo foi na minha casa, ia uma fisioterapeuta lá, a Vivi, ela que me ajudava, né, fazer fisioterapia enquanto eu não poderia sair de casa, não podia sair de casa. E um dia ela já começou a me colocar em pé e falou, vamos tentar dar os primeiros passinhos aí. E eu fui, né? Eu acreditei que dava pra conseguir fazer isso. E o primeiro foi lá daquele jeito, quase caindo, mas foi muito legal. Tem um vídeo lá no meu Instagram também. Foi muito bacana esse dia, foi emocionante, né? Com certeza, a gente imagina. Nossa, cara, e aí, como é que foi? Depois, o que mudou hoje na sua vida, né? Tem algumas situações, né? Algumas, não vou falar assim deficiências, mas eu falo algumas coisas que ficaram com certeza muito diferentes, né? Sim, o próprio jeito de andar, me locomover, hoje eu ainda faço uso de uma bengala, então bastante coisa nesse sentido mudou, mas a gente sempre vai dando um jeito de adaptar uma coisinha ou outra para poder, né, fazer tudo que a gente precisa no dia a dia. Não, tudo mesmo, porque a gente estava conversando aqui antes e perguntando da sua profissão, né, como advogado, e você falou que continua atuando. Sim. Gente, ele não quis falar pra gente, mas que tem outros projetos aí, eu queria pelo menos um spoiler. Vamos fingir que a gente para de gravar aqui pra ele contar. Mas como que tá essa produção na sua vida hoje, Caio? Tá mais parado por essa situação ou você encontrou outras maneiras de você se reinventar mesmo?
Se hoje em dia, na minha profissão, né, no direito, a gente faz bastante coisa virtual, né, pelo sistema e tudo mais, pela internet. Então acabou me possibilitando muita coisa, né, pra não precisar ficar indo até o fórum e tal. Mas eu confesso que eu poderia, né, focar um pouquinho mais no meu serviço, mas hoje em dia ainda busco evoluir cada vez mais, né, na fisioterapia, nos meus treinos na academia e tal. Então acaba que meu trabalho ficou um pouquinho em segundo plano, mas já venho resolvendo isso. Ano passado eu ia uma vez no escritório, esse ano já estou conseguindo ir 3 vezes na semana, então pouco a pouco eu vou voltando ao normal, né, ao 100%. Mas com certeza, né, cara, eu focar bastante nessa parte, porque uma das coisas que é até bom a gente passar para o público e dar esse incentivo sobre atividade física, não só para o corpo, mas para a mente, porque foi algo que te ajudou a estar andando hoje, né? Foi. Mais um dos fatores que me ajudaram a voltar. Eu digo que a recuperação, claro, tem um milagre, a ajuda de Deus, né? Você acreditar sempre, mas tem vários fatores que são a base para você conseguir isso. E a atividade física foi um deles também, porque o físico que eu tinha adquirido antes, o mental nas atividades físicas, nos esportes, me ajudaram muito nas fisioterapias depois do acidente, né? Incrível, cara. História incrível, realmente. Obrigado, viu, por compartilhar ela aqui no cotidiano e por estar incentivando todas as pessoas, né, com essa história de superação e acreditar sempre. Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, muito legal estar conversando com vocês. É isso aí. Que história incrível, né, gente, do Cairo. Ó, vamos ficando por aqui com essa entrevista. A gente vai conversar mais um pouquinho com o Cairo, mas a gente coloca lá na rede social, tá? Tá bom, Jéssica? Filma aqui pra gente, que a gente conversando um pouquinho mais, porque tem tanta coisa pra contar, né? E você que fica aí em casa, ó, um beijão e até o próximo programa que tem mais cotidiano amanhã.